presença. Faça o teu querer aqui no nosso meio, aleluia. Bendito é o teu nome, aleluia. Eu quero, nesse momento, o pastor Paulo falou, Souza, pode iniciar. E com esses louvores, né, a gente sente a bênção e a graça de Deus no nosso meio. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aqui é um teatro, né? Houve muitas peças de Shakespeare, né? Mas quem está aqui nesta noite é Jesus, e Ele é a maior expressão da vida, da verdade. Ele é a verdadeira estrela da manhã. Muitos astros de Hollywood se apagaram, é verdade? Mas Jesus vive. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me lembro do ex-Beatle John Lennon, que nos anos 60, numa entrevista coletiva, ele chegou a declarar que os Beatles eram muito mais famosos do que Jesus Cristo. Lembra? Mas infelizmente o seu próprio fã, Mark Chapman, após um autógrafo, o assassinou de uma maneira brutal. Deus ama todos, Deus não quer destruir nenhum homem. E Deus deu uma chance para John Lennon se arrepender. E quem matou John Lennon não foi Deus, o seu próprio fã. Que ironia do destino, né? Depois de um autógrafo, ele fulmina John Lennon. E quando John Lennon tomba o seu cadáver lá em Manhattan, a manchete do dia seguinte era esta: o sonho acabou. Mas o nosso sonho está iniciando cada dia com Jesus, porque Ele está pronto para nos abençoar. Amém? Os irmãos podem se assentarem. Eu me sinto honrado de estar aqui, talvez pela 7ª ou 8ª vez. A primeira vez que eu estive aqui foi em 2005. Então a cada 4 anos, 3 anos eu venho para a Europa. E eu sempre me comunico com a pastora Helena, pastor Paulo, com o Gabriel, com a Carol, mandando alguma notícia pelo Facebook que eu estou me planejando para ir para a Europa. E eles prontamente me recebem como irmão na fé. Porque nós nos conhecemos há mais de 37 anos. Pastor Paulo, a gente vivia lá na cidade de São Paulo. Eu trabalhava numa empresa, Ibope. Eles trabalhavam numa empresa chamada Isto É, uma revista que era, até hoje é muito famosa. E nós nos encontrávamos ali na praça, e ali trocávamos ideias, conversávamos, né? E queríamos uma amizade, um laço sincero de amizade. Quando eu venho para cá, eu não venho pensando em ofertas, em tomar algo das pessoas. Eu venho aqui para servi-las. Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Eu não sou um mercenário. Por quê? Porque Jesus já nos comprou com preço precioso. E eu não posso vender a minha fé ou vender a minha personalidade cristã. Eu estou dizendo isso antes de entrar na mensagem, porque hoje há muitos pregadores pelo mundo que são verdadeiros oportunistas. Se não tiver um cachê de 15, 20 mil, eles não venham pregar. Isto é inadmissível no reino do Senhor. Porque o Senhor sempre acrescenta bênçãos para aquele que é fiel. Fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Eu creio que a igreja está passando uma turbulência, mas pela fidelidade dos que estão aqui, junto com o pastor Paulo, com a pastora Elaine, sendo sinceros, autênticos, dentro da palavra, essa obra vai crescer cada vez mais. Pela fé. Eu quero falar sobre o poder da palavra nessa noite. A palavra que faz a diferença. Sem a palavra não há cristianismo. Não há desenvolvimento espiritual. Vamos morrer. Sabe o que Paulo disse? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, estamos perecendo. Mas para aquele que crê é o poder de Deus. E é nesse poder que nós vamos tratar nesta noite, o poder da palavra. Eu convido para os amados se colocarem de pé, para a gente ganhar bastante tempo e aplicar esse tempo que foi nos concedido para somente falar da palavra. Como diz Jeremias, né? Deus usando ele, e disse Deus para Jeremias: Jeremias, não se esqueça de nenhuma das palavras que eu te dei para você falar. Quem tem a minha palavra, fale, mas fale com verdade. Não estamos aqui para aparecer, nem para impressionar as pessoas,
mas que nós nos impressionemos por esta bendita palavra. O pregador não tem nada de si. Eu sou um vaso de barro, de má qualidade, que se cair, quebra. Sem demagogia estou falando isso. Porque Paulo disse, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E se cair, a queda vai ser terrível. Mas em nome do Senhor, Deus vai nos sustentar por essas palavras. Amém? Eu convido os amados para que abramos nossas Bíblias no livro, aliás, no Salmo de Davi, Salmo 33 e o versículo 4. Nós vamos ver aqui o poder da palavra. Salmo 33, o versículo 4. Nós vamos ver aqui a poderosa palavra de Deus. Enquanto estamos manuseando as nossas Bíblias, a sociedade moderna, não só a sociedade moderna, mas as sociedades anteriores à nossa, desde o tempo dos profetas, nunca procuraram se envolver com essas palavras. Inclusive o povo de Deus. O povo de Israel não suportava ouvir essas palavras. Nós vamos tratar sobre esse assunto. Gente que não suporta ouvir a palavra. Bom, todos acharam? Salmo 33 e o verso 4 está escrito: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca ele junta as águas do mar como se fosse numa concha e põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque ele falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Só até aqui os amados podem se assentarem. Amados, a maioria da humanidade, principalmente aqueles que se acham muito inteligentes, que têm um QI muito elevado, eles não dão crédito à palavra de Deus. Até chegam a dizer que o mundo foi criado pela explosão do Big Bang. Houve uma explosão, puf, e nasceu tudo aí como se fosse uma mágica, uma varinha mágica. Essas pessoas estão totalmente cegas. O mundo não foi criado pela explosão do Big Bang, ou pela teoria que muitos falam de Darwin. Segundo o que nós lemos, foi criado pela palavra. E disse Deus, haja luz. Aí está o sol, as estrelas. Fez separação das águas e da terra. Está tudo aí. Mas as pessoas não creem. Até acham que a Bíblia é um livro muito antiquado, arcaico, e que tudo que está escrito aqui não quer dizer nada. Até já me falaram muito, que eu prego muito em praças públicas. Ô pregador, a Bíblia é papel. Você está nesse tempo ainda? O papel aceita tudo. Mas na hora o Espírito Santo me dá a resposta para eles. Eu digo, ô jovem, ô cidadão, você disse que a Bíblia é um monte de papel? Nossos documentos também são papéis. Mas sem o RG, sem o CPF, você não é cidadão. Você é apenas um indigente. Porque se morrer e não tiver um atestado de óbito, você vai ser enterrado como indigente, que ninguém soube quem é você. Só vão saber pelo documento. E não é uma verdade? Para mim entrar aqui, eu estava em Frankfurt fazendo conexão com Paris, eu tive que mostrar meus passaportes. Se eu não mostrasse, eu não entraria nem por decreto do Bolsonaro lá no Brasil. Não entra. E não é papel o passaporte, mas tem valor. Eu digo para eles, a Bíblia é uma identidade de Jesus. Ela o identifica como rei, e palavra de rei não volta atrás. Por isso que ele disse há mais de 2000 anos, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Analisem bem, friamente, como é que um rei como Jesus falou isso há mais de 2000 anos, centenas de gerações já passaram por esse planeta, bilhões de seres humanos já morreram, mas a palavra continua sendo a mesma. Lembra que diz um profeta? O homem, como eu, é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E não permanece? Eu tenho pena quando alguém repudia a palavra de Deus e não dá crédito. Pena. Compaixão, porque no dia do juízo
eles vão pagar um preço muito alto, que seria a eternidade, infelizmente, no inferno. Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala: aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Quem falou essas palavras? Jesus Cristo. Mas por que tudo isso, pregador? Deus tem essa... Será que ele tem coragem de mandar alguém para o inferno? Tem. Quando alguém rejeita a palavra do Filho, ou a palavra de Deus, Deus pode mandar para o inferno, sem escala. Começando comigo, eu estou pregando evangelho, já são 43 anos que eu prego evangelho, desde a minha juventude. Mas se eu não viver o que eu prego, não ser autêntico e transparente, eu vou para o inferno sem escala, com conhecimento bíblico e tudo. Porque Deus conhece as intenções dos nossos corações. Os irmãos lembram Mateus capítulo 7, o verso 23? Senhor, no teu nome curamos. Curaram. O nome do Senhor tem poder para curar mesmo. Senhor, no teu nome expelimos demônios. Expeliram demônios? Ah, Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Construímos o templo de Salomão. Olha que templo lindo, Senhor. Mas Jesus não se impressiona pelos grandes templos, nem por grandes movimentos. E eles diziam mais: em teu nome profetizamos. Profetizaram, pregaram, como diz, movimentaram milhões de pessoas no estado do Maracanã, lá no Morumbi. Isto é, as grandes cruzadas evangelísticas atraem milhões de pessoas. Mas Cristo vai dizê-los: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Palavra do Senhor. E o que ele falou vai se cumprir, não vai ter volta. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Mas o que eu fico surpreso é que tem pessoas que estão com a Bíblia, não perde culto de oração, falam em línguas estranhas, mas não é fiel com Deus. Apartai-vos de mim, o Senhor falou, vós que praticais a iniquidade. Tem gente que está com a Bíblia, mas ele é um iníquo dentro da igreja. Ele quer desestabilizar a igreja. E falar de Jesus, fala em línguas. Querido, vamos prestar atenção no que a Bíblia está nos dizendo, o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Quem foi o apóstolo Pedro? Foi uma das mais altas